amada, para começarmos mais um estudo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Nós vamos começar a ler no capítulo 15. E nós vamos começar a partir do versículo 35 até o 44. Vamos lá? Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, tu que semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Vamos começar mais uma lição e hoje o título da lição é Glorificados. Você se recorda das últimas lições? Quantas coisas aprendemos, não é? E nós aprendemos a respeito que Deus nos chama, que é o Senhor que nos chama. E Ele vem e chama e mostra ao pecador o seu estado. E Ele ali mostra quem é Ele. Você também aprendeu sobre a justificação. Que o Senhor Jesus, o que Ele fez? Ele cumpriu, Ele fez tudo o que nós deveríamos fazer a Deus, de todo o coração. E Ele fez algo que nenhum de nós poderíamos fazer: pagar pelos pecados. E diante da presença de Deus ser castigado. E o sacrifício mais perfeito de toda a eternidade aceito por Deus. É dado essa ficha, toda essa conquista para um pecador que um dia o rejeitou e que viveu a vida em seus pecados. E nós aprendemos também que o Senhor, Ele nos adota a uma família, que é algo grandioso, não é? E assim como um pai recebendo os seus cuidados, a sua vontade, o seu plano, sendo Ele o governador, o líder, né? E ali nós participamos, os cristãos participam de uma família e de uma relação com Ele segura, com os seus cuidados, e sendo assim cada dia mais transformados, parecendo mais com Ele, sendo ensinados por Ele. Aí você deve estar se perguntando: mas então o que mais nós vamos estudar sobre as promessas do Senhor, de como Ele faz e como Ele transforma uma pessoa para estar adequada para a sua presença, para estar com Ele? Então nós podemos pensar que essa lição é a especial, que nos fala de algo muito maior, de muito mais grandioso, que é o dia em que todas as coisas ruins passarão, terão um fim, o último dia de sermos limitados pelo pecado, por esta carne, o último dia de sofrer, os cristãos sofrer neste mundo, serem impedidos de servir ao Senhor em todas as coisas com liberdade, na sua presença, na sua casa, o adorando e o exaltando sempre. Então, eis o último dia haverá para todo cristão, e o crente, ele almeja e espera por este grandioso dia em que o povo do Senhor será glorificado na presença do Senhor, juntamente com Ele e para Ele. Então nós lembramos que o Senhor Jesus, Ele será exaltado por tudo que Ele fez, por sua obra, porque um dia Ele veio morrer na cruz, e Ele veio e
ele morreu, ele se entregou numa cruz. Mas você lembra o que aconteceu com o Senhor? Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele veio à presença dos apóstolos, dos discípulos, e ali animou os corações deles. E também chegou até a corrigir quando eles não acreditaram que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Então isso é um alerta para nós, um alerta para mim, para você. Quando a gente às vezes a gente nem pensou nesse assunto ou não acredita nele. O Senhor Jesus, ele será exaltado, glorificado, e tudo que o Senhor Deus sujeitou aos seus cuidados será glorificado com ele. E ele glorificará a Deus em tudo e em todos. Então, esse é algo que certamente irá acontecer. E é o último dia em que esse cristão está aqui na terra. Esse é o último dia e é o primeiro de verdade para a vida. Então a vida do cristão em plenitude, na esperança que ele almeja, o seu coração quer, é naquele dia que virá. É no dia que o Senhor prometeu. É nesse grande dia, na presença dele e para a eternidade. Então muitas pessoas hoje não querem pensar na morte, porque elas se aterrorizam, e muitos acham que até maturidade nessa questão é não falar ou tratar como fosse qualquer coisa. Muitos até querem que seja comemorado, né, o velório de forma alegre, festiva. Mas nós sabemos que se partirmos daqui para não estar na presença do Senhor, para o exaltar e ser glorificados com Ele, certamente estaremos na presença do Senhor e seremos ressuscitados para o castigo eterno, para a condenação. Então, se essas pessoas, muitas pessoas morrem, partem dessa vida breve, elas não retornam para dizer o que realmente aconteceu, não é? Mas o Senhor Jesus, ele retornou, ele ressuscitou, e ele deixou isso para mim e para você. E como serão então esse corpo ressuscitado? Paulo, ele nos deixou aqui onde nós lemos e comparou como uma semente, como até mesmo uma batata doce. Quando você olha ela, uma semente, ela precisa estar morta, sem atividade, ou uma atividade de apodrecimento. E ali a gente não vê uma vida, algo que poderá ser bom. E assim é a morte. Como tudo aqui na terra acaba se estragando, acabando, chegará o dia em que esse corpo, por conta do castigo, ele virá à morte. Mas Paulo ali, o Senhor, o ensinando que essa semente não ficará assim quando estiver em terra, e quando o Senhor virá e será glorificado, e todas as coisas voltarão. Então essa semente eclodirá, e assim, num piscar de olhos, um momento em que ele estava seco, de repente, como o amanhecer do dia, algo brotando maravilhoso para a eternidade e para o conhecimento eterno, glorioso, majestoso, alegre da pessoa de Cristo. Então, ao velho homem, o pecado, a dificuldade, a falha, os cristãos ali nesta vida lutando com as coisas tristes, com este mundo mau, com todas as coisas que nos impedem de servir ao Senhor em toda a plenitude de graça, lá neste dia florescerá os frutos do trabalho de Cristo, e todos serão livres e estarão na eternidade para o conhecerem, estarão na sua presença. Um dia melhor do que esse não haverá aqui na terra. Não existe alegria nenhuma que se compare com a que está por vir a todos aqueles que buscaram ao Senhor. E então, toda a lágrima
será enxugada, todo mal passará, uma alegria plena, perfeita em Cristo Jesus. No momento em que Ele vai ser glorificado, nós estaremos na presença dEle. Seremos conhecidos por Ele, assim como Ele nos conhece, em plenitude, por completo. E precisará da eternidade para isso, porque é algo maravilhoso. Então, a ressurreição é algo certo e virá para nós. E que cada um de nós possa correr para Cristo e buscar essa promessa tão certa que Ele nos dá. E nessa última lição nós vemos tudo que Ele nos dá. E nós vamos ler aqui em Apocalipse, abre sua Bíblia, no capítulo 7. Nós vamos fazer uma breve leitura para reforçar esse momento que o Senhor nos deixou. Nós vamos ler no capítulo 7, a partir do versículo 9 até o 17. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e todos os anjos ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 52.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.